Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? É muito bom ter esses tempos que eu posso vir para o Brasil. É um pouco confuso também para mim. É muita informação diferente. Vocês não percebem que vocês estão aqui no dia a dia. Mas aí eu chego, as crianças já estão tudo grande. A família da Denise dobrou em 1 ano e meio. Dobrou, né? Mas é muito saudável. Então, eu vou falar para vocês algumas coisas. Vou tentar ser bem sucinta. Era uma prática muito comum isso também na igreja primitiva. Quando os apóstolos eram enviados, eles voltavam para as igrejas. A gente vê o apóstolo Paulo lá em Antioquia e prestava contas para a igreja. E quando eles ouviam o que Deus estava fazendo entre os gentios, eles ficavam felizes. Então, essa é a minha motivação aqui, para contar algumas coisas do que eu tenho vivido em Moçambique. Eu tive 3 meses na Índia também. Foi minha primeira vez na Ásia. Foi uma coisa maravilhosa, um sonho que eu realizei de estar entre os não alcançados, dos não alcançados mesmo, que a maior parte deles está na Ásia. E eu tenho algumas fotos que o Glauco vai me ajudar aqui para mostrar. Eu não mostro fotos, aquelas fotos tristes que algumas pessoas gostam de ver. Eu não mostro. Eu não gosto disso. Por que eu não gosto? Né? Tem gente que gosta de se emocionar, ver as crianças sofrendo, aquela coisa. Eu não gosto, porque eu convivo com os moçambicanos. Eles não gostam que faça isso. Eles não gostam que exponha a vergonha deles. E quando a gente quer se emocionar de ver uma coisa triste, a gente pode ir lá no Google, né? Você vai achar muitas fotos. Você põe crianças africanas, aparecem muito. Então, me desculpa, tá bom? Eu sempre gosto de enfatizar isso. Então, vou esperar ali. Como a maioria de vocês sabe, acho que só o casal querido que está aqui que não me conhece, eu moro em Moçambique. Já tem 5 anos que eu moro lá. A gente está em 2019, né? Já vai fazer 9 anos que eu vou para lá. Eu fazia viagens de curto prazo. Lembra a primeira? Que nós fomos todos juntos, né? Até as crianças foram me levar no aeroporto. Mas que eu vivo em Moçambique tem 5 anos. Né? E muitas coisas têm acontecido nesse tempo. Mas o que eu tenho feito, assim, porque uma pessoa a gente faz junto com outras pessoas. Nós temos feito junto. Mas muitas coisas Deus tem feito em mim também. Sabe? Uma coisa que é realidade. Acho que todos os missionários falam isso. E é verdade. Você vai para o campo missionário para você conhecer mais você. Para você conhecer mais as suas limitações e ver o quanto que a gente precisa de Jesus. Né? Então, é um trabalho contínuo que tudo tem que passar por nós. A palavra que você fala, o projeto que você desenvolve, qualquer coisa que você vai começar, pioneirar, tem que passar por nós. E é uma jornada muito emocionante. É uma jornada cheia de desafios, não é? De coisas muito boas que acontecem e coisas difíceis também. Deixa eu ver ali. Não tem problema. Eu não sei se vou conseguir, porque tem muitas fotos, algumas eu vou passar rapidinho. Como a pastora me falou o horário aqui, eu vou ver se eu consigo um tempo para que depois vocês façam perguntas, caso vocês queiram, tá? Mas se não der, depois a gente pode conversar em um outro momento, tá bom? Mas enquanto o Glauco arruma ali, e o Pedro, eu quero mais uma vez agradecer vocês por estarem junto comigo nesses desafios de tantos anos, né? Desde o começo, da gente estar junto. A minha comunicação, às vezes, não é muito boa. Que tem vezes que eu não tenho nenhum contato de todas as pessoas. Tem algumas pessoas novas que foram chegando. Eu tenho consciência que eu preciso melhorar essa parte de comunicação, mas tem vezes que realmente eu não consigo administrar o meu tempo. Faz parte do meu trabalho uma boa comunicação, né? Mas eu quero agradecer vocês de coração. De coração. A última vez que eu conversei com o Dario, quando eu precisava
ir para Maputo e eu não tinha recursos para ir. Eu não escrevi para ele pedindo dinheiro, porque eu sabia. Eu falei assim, eu sei que vocês fazem por mim o melhor que vocês podem, talvez além do que vocês podem fazer, né? Mas eu precisava de ajuda, eu precisava de orientação. Eu conversei com ele e aí ele me deu uma oferta da família para me ajudar a conseguir chegar em Maputo, porque aconteceram várias situações e eu precisava ir. E depois eu não sei como eu consegui chegar na Índia, né? Não sei explicar como que eu consegui. Eu sei que eu consegui chegar. E como que eu consegui chegar no Brasil também. Eram muitos desafios. E eu até postei no Facebook que no segundo dia do ano eu já tinha cruzado 4 fronteiras. Mas foi de fazer conexões em aeroportos. Mas eu falei, meu Deus, como que pode? Só 3 dias do ano eu consegui tudo isso, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu cheguei até aqui e já tenho minha passagem de volta para Moçambique. Então, não sei, eu acho que está com um probleminha ali. Eu vou falando o que eu lembro que tem nas fotos. Como eu falei para vocês, eu vivo em Moçambique. Muita gente, eu sei que vocês não, porque vocês já me conhecem um tempo, mas esse material eu vou mostrar em outro lugar também. Moçambique está dentro do continente africano. Tem pessoas que confundem muito isso. Falam assim, você mora na África, eu conheço uma pessoa que mora lá na Angola. Você conhece? Mora na África. Que lugar da África que é? Não sei, é na África. Então, a África é um continente, e dentro desse continente está um país. É um continente imenso, a África. Imenso, imenso, difícil de compreender, né? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Tem a parte norte da África, que é a parte mais difícil também do evangelho chegar, que falam África branca, onde o povo muçulmano é a maior parte. A África realmente ela tá, o povo muçulmano cresce com muita rapidez ali, porque eles não têm problemas de ter filhos, né? De ter muitos filhos, como nós ocidentais. Eles não têm, como está acontecendo na Europa também. Então, isso acontece lá. Os muçulmanos não são como a gente imagina, aqueles terroristas, eles não são assim, tá bom? Tem os grupos, tem gente que fala, nossa, você mora perto dos muçulmanos? Sim, tem muitas amigas, né? Homem não pode. Tem muitas amigas, e elas são uma bênção na minha vida. Eles não são, tem os grupos terroristas, tem até um em Moçambique, no norte de Moçambique, do lado da minha província ali. Mas nunca vi nenhum terrorista, né? São grupos pequenos. E dentro do continente africano está o país de Moçambique, vamos ver se aparece ali. E dentro do país de Moçambique, eu estou na última província, que é a província do Niassa. Já falei para vocês várias vezes, né? A província do Niassa é a última província de Moçambique, está no extremo norte de Moçambique. E Moçambique é assim, no sul, eu tenho tempos que eu preciso ir para o sul, ali em Maputo, porque eu sou uma pessoa muito urbana. A cidade onde eu vivo, ela tem uma cara de aldeia. Então, de tempo em tempo, eu necessito ter contato com a cidade. Eu falo assim, ver prédio, essas coisas. Que eu não sabia que eu era assim antes de ir para lá. Eu não sabia que essas coisas eram tão importantes para mim quando elas são. Quando eu chego em Maputo, eu fico até emocionada de ver prédios. Falar, ai, meu Deus, carro. Ai, que maravilha. É verdade, gente. Fico assim. Ai, na Índia, então, aí foi para mim, aquele milhões de pessoas na rua, carro. Mas, enfim, a última província de Moçambique, o Niassa, é a província mais pobre que tem em Moçambique. Todo o país de Moçambique é muito pobre, né? Eles não são pobres só de dinheiro, é pobre na mentalidade. Não é? A gente não estuda lá no Êxodo? Gente, esse computador tá dando um trabalho para eles ali. Que quando eles saíram do Egito, eles saíram, mas o Egito não saiu de dentro deles, né? O povo africano é muito machucado. Eles foram duramente colonizados. Tem pouco mais de 40 anos que Moçambique não é mais colônia
Portugal. Então, a cultura tem muitas feridas. E isso gerou é um continente de muita miséria, realmente. E quando você vai indo para o norte, isso aumenta. E as pessoas falam lá que o Niassa é a terra esquecida. Porque, realmente, em termos de estrutura, é muito difícil. É muito pequeno, é muita gente. E eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo de povo não alcançado. Vocês sabem? Todos sabem? Sim? Então, o povo não alcançado é quando menos de 3% da população é cristã. Então, a própria igreja ela não tem condições de alcançar. Né? Nós, no Brasil, nós temos alcance. Não sei se vocês sabiam, mas hoje nós somos a segunda força missionária no mundo. É o Brasil. Então, o único povo não alcançado de Moçambique está na província do Niassa, que é o Povial. Eu não sabia também quando eu fui para lá. Né? Em Maputo tem muitos brasileiros, muitos missionários. Lá no Niassa não existe quase brasileiros. Tem mais alguns que eu não tenho muito contato. Isso foi muito bom para mim. É difícil, porque eu sinto falta de me relacionar com os brasileiros, mas me permite um nível de imersão e de conhecer o povo que eu não teria, porque nós brasileiros nós temos isso. Eu acho que em todos os países tem gente do nosso grupo, nós vamos e nos juntamos a ele. Mas quando Deus nos chama para outra nação, Ele quer que você se misture com as pessoas daquele povo. Graças a Deus pela bondade, pela misericórdia de Deus, sem eu saber, eu jamais escolheria o Niassa para viver com a minha própria cabeça. Não ia fazer essa escolha, porque eu sou urbana demais, né? Tem algumas fotos ali do Secave, que é onde eu trabalho também, né? Que não está dando para a gente ver agora. Mas no Secave hoje, vocês conseguem imaginar conforme eu for falando, né? É um ótimo exercício para o cérebro. Você começa a imaginar as coisas. Não tem leões andando nas ruas também, elefante, não tem essas coisas, tá bom? Eu estou brincando para descontrair, porque as pessoas fazem essas perguntas. Ah, você viu leão? Falei, lógico que eu vi. Lá no safari, na África do Sul, eu vi, é muito lindo. Mas lá, como eu disse para vocês, essa província ela é tão pequena, ela não é pequena, né? Ela é bem grande geograficamente, mas ela é tão, em termos de estrutura, ela é tão difícil. Mas, ali, há alguns anos atrás, a Jocum já está lá há muitos anos também, né? Em Moçambique. E a Jocum é bem forte no norte de Moçambique. Os trabalhos mais relevantes que a Jocum realiza é no norte. Jocum, se vocês também sabem. Eu estou falando, gente, porque tem gente que me pergunta, às vezes eu falo, sério, você não sabia que eu estava na Jocum? Por isso que para alguns é repetitivo, mas eu sou ligada a uma organização chamada Jocum, que significa Jovens com uma Missão, que é uma organização internacional. Então lá, há muitos anos atrás, uma brasileira começou uma pré-escola, no Niassa. Por que Deus faz assim? Eu até coloquei no slide ali, o Jardim de Deus lá no Niassa. Porque ela começou numa palhotinha, numa casa de palha, né? Com algumas crianças, num terreno da Jocum. E as crianças até fugiam, porque eles acreditam que os brancos comem as crianças, essas coisas. Eram algumas crianças, parece 20 crianças, que começou. Deus deu uma palavra para ela começar a escola lá, Betânia, uma mulher de Deus, uma brasileira do Nordeste. E ela começou essa escola, e foi muita batalha no começo. E quando eu cheguei lá no Niassa, lá em Lixinga, que é a capital, eu falei assim, Jesus, por que o senhor fez essa escola aqui no Niassa? Era mais fácil se fosse em Maputo, porque ela se tornou hoje uma escola modelo. Falei assim, Maputo seria tão mais fácil para você levar pessoas, para treinar professores, para tudo, né? Mas Jesus, ele escolhe as coisas, ele faz as coisas do jeito que ele gosta. Né? Eu dou várias ideias, eu não sei se vocês são assim, mas eu costumo dar ideias
para o Espírito Santo, olha, eu acho que assim, eu faço, não sei vocês, se são assim, eu faço muitas vezes. E muitas vezes ele não gosta da minha ideia, né? Sei por quê. Mas eu falei, nossa, essa escola... se fosse, né, tal. Mas Deus quis ali, na última província, num bairro longe da cidade, para ele mostrar. Ele já sabia. No meio do povo não alcançado, que é o povial, para ele mostrar que ele faz as coisas aonde todas as pessoas imaginam que as coisas não vão acontecer. Ele trabalha com a gente. Nós somos filhos de Deus, ele gosta de trabalhar em parceria conosco. Eu não gosto de falar que Deus nos usa, porque nós não somos objetos para ele usar. Eu não gosto de usar essa palavra. Eu gosto de falar que eu trabalho junto com o Espírito Santo. Nós trabalhamos junto porque nós somos filhos dele. A gente usa objetos. Às vezes nós usamos as pessoas porque falta muita coisa de Deus em nós quando a gente faz isso. Quando a gente usa as pessoas. Mas Deus não faz isso conosco. Ele quer trabalhar junto conosco. Tá bom? E lá no SECAV, que é essa escola que pertence à Jocum, hoje nós temos quase 300 crianças. De crianças de 3, 4 anos até o que eles chamam lá de 7ª classe, que seria aqui 7º ano. Né? Como que essa escola vive com tanta criança? Na Jocum nós somos voluntários. Nós não temos salário da Jocum. Nós vivemos de acordo com a generosidade da igreja de Deus espalhada pelo mundo. E como sustentar uma escola? Né? Foram várias coisas. O SECAV, durante muito tempo, foi sustentado pela igreja brasileira, pela igreja australiana, pela igreja holandesa, durante muito tempo. Hoje, glória a Deus, já pode pular. Já expliquei da África, né? Olha ali, para quem nunca viu esse mapa, tá vendo escrito lá em cima, Niassa. Certo? É melhor, né, quando tem o visual, ajuda. Então, é lá que eu vivo. Maputo está ali embaixo. Moçambique é um país extenso, eu não sei quantos quilômetros tem, mas ele é um país bem extenso. Eu não consigo sair do Niassa e ir até Maputo por terra. São 3 dias viajando, e para uma que eu não tenho mesmo estrutura, acho que eu ficaria louca fazer essa viagem, porque são condições muito difíceis. E às vezes uma viagem que leva 3 dias, leva 5, né? Porque se o ônibus quebra, é tipo um ônibus circular aqui da cidade para do Niassa, porque eles não investem realmente. Das outras províncias tem transportes razoáveis. Então, toda vez que eu vou, eu preciso ir de avião. O preço da passagem de avião, às vezes, para eu sair de Lixinga até Maputo e de volta, é o preço de uma passagem que eu pago para vir aqui para o Brasil. É muito caro. Mas Jesus sempre paga a conta, gente. Olha que demais. É caro, mas Jesus paga. Às vezes ele gosta de pagar caro. Porque às vezes eu não tenho dinheiro e preciso sair. Eu falei, Jesus, o Senhor gosta de pagar caro nas coisas? Para quê? Eu tento sempre me organizar, fazer as coisas antes para conseguir uma tarifa mais barata. Então esse é o desafio, para mim, maior de viver no Niassa, porque se fosse mais acessível, seria mais fácil eu ir mais vezes para Maputo ou África do Sul, que já está ali embaixo. Tá? Passa para mim, Glauco. O outro, é possível? Esse computador está rebelde, acho, hoje. Ali, pode passar esse que eu não vou falar, porque não vai dar tempo. Olha aqui, ó, tá vendo? Algumas fotos, pode passar também. Já falei que é terra esquecida, vocês já imaginaram bastante coisa, usaram o cérebro. Olha lá, pode voltar lá, Glauco, por favor. Tá vendo? Eu só vou, se vocês procurarem minha página no Facebook, vocês vão ver fotos assim, de crianças sorrindo. Eu passo por muitos lugares feios ali. Muitos. Mas para que as pessoas precisam... Se vocês quiserem, eu posso mostrar, né? Mas para que as pessoas... Eu acho que elas precisam saber de coisas que Deus faz que redime um lugar, que transforma, que dá esperança, que Ele faz. Ele faz. Se Ele fez lá na África, nos deu uma escola que está se multiplicando nas aldeias, por que Ele não vai fazer aqui? Por que Ele não vai fazer em outro lugar? Porque é dele. A gente só trabalha junto.
mas Ele é o dono disso, o reino é dele, né? Pronto. Tá complicado, né? Mas aleluia, que nossos irmãos aqui, eles... Tem algumas fotos ali da escola que eu queria que vocês vissem. Então, como eu estava dizendo, são cerca de 300 crianças. Eu estava falando de como a escola é mantida. A escola é mantida da seguinte forma, hoje. 30% dessas crianças que estão lá no SECAV, elas pagam, porque são as crianças que a gente chama da cidade. Nós recebemos oferta, nós não temos mais hoje no SECAV. Não temos mais nenhuma oferta que vem de fora, né? Não temos mais no SECAV de Lixinga. Então, esses 30%, nós conseguimos... A Sônia, que é uma moçambicana, é a diretora da escola. Ela consegue gerir esses recursos. As crianças do bairro pagam um valor simbólico. E nós conseguimos sustentar hoje a escola, para a glória de Deus, no Niassa, na última província, onde ninguém acredita, existe uma escola que se autossustenta. Isso é motivo para dar glória a Deus. Glória a Deus, porque não existe isso na África. As pessoas acham que os africanos precisam eternamente que os estrangeiros sustentem. Hoje ela consegue se sustentar dessa maneira. Temos desafios, as construções nós precisamos de ajuda de fora. E a escola, ali, hoje o meu trabalho não é mais estar com as crianças. É a parte que eu mais gosto. Eu mais gosto, se eu pudesse, eu ficava só com as crianças, porque você vê o fruto muito rápido. Vocês que têm filhos pequenos, vocês devem saber, né? Nós discipulamos essas crianças, nós tentamos discipular essas crianças para que elas sejam respostas para a sociedade de Moçambique. Elas são discipuladas dia após dia na palavra de Deus. Nós temos um programa de discipulado, nós temos um currículo bíblico que é da Jocum, que nós usamos, com os maiores. Eu coordeno essa parte. Esse é meu trabalho ali. Treinar, dar formação para os professores. Não é? Se eu treinar outros professores, o nosso trabalho tem condições, eu e outras pessoas, de se multiplicar. Agora, se eu ficar com as crianças, é muito bom. Para mim, eu amo. Eu ainda dou algumas aulas de algumas coisas, à medida que tem necessidade, mas o nosso trabalho hoje é no sentido de ter multiplicação com qualidade. Não ficar abrindo um monte de escolinha toda feia, não. Uma escola que tem o DNA do que é o SECAV, né? Hoje nós já temos a escola em 2 aldeias. Uma aldeia lá perto, que eu gostaria de dar mais assistência para essa escola, mas eu não tenho transporte para chegar até lá, não existe transporte público. E temos uma outra pré-escola. Pode passar, Glauco, por favor. Aí é só foto das crianças. Não dá para ver muito bem, mas vocês podem entrar na minha página, embora... pode ir passando essas daí, ó. Isso aqui são as crianças... Esse aqui, eu falei, nós temos um currículo bíblico. E no nosso currículo, as crianças sempre são desafiadas a praticar a palavra. Então... foi tudo planejado para que eles tenham tempo. Eles não ouvem só a palavra de Deus. Eles são desafiados a praticar. E aqui o professor estava levando eles para fazer uma ação ali no bairro, para fazer visita para as viúvas. E foi tão lindo nesse dia que eu vi aquelas crianças. A gente chegou na casa de uma senhora que estava deitada na esteira, com muita mosca, ela bem doente, e eu vi aquelas crianças se ajoelharam perto daquela senhorinha, porque eles têm muito respeito pelos mais velhos, e eu vi aquelas crianças chorando, orando e chorando. Eu vejo a vida de Jesus na vida dessas crianças, porque pessoas gastaram a vida delas ali também, para que isso acontecesse, né? Pode passar, Glauco, por favor. Aqui são as crianças maiores, era o último dia de aula deles, então essas crianças que vão para a 7ª classe... é um chororô, porque eles não querem ir embora do SECAV. Tem criança que pede para a Sônia, que é a diretora, para reprovar, para ele ficar. Sabe por quê, gente? Porque lá é um lugar maravilhoso. Porque nós temos muita riqueza ali, assim, comparado com o bairro, mas nós temos a presença de Deus. É Jesus que faz isso.
As crianças não querem sair de lá. As crianças do bairro, elas ficam tudo espreitando assim no portão. O sonho delas, às vezes, é entrar no SECAV. Porque elas veem um lugar bonito, um lugar digno. Sabe uma coisa que manifesta o reino de Deus? Eu tenho aprendido com Jesus, nos treinamentos que eu faço também. O reino de Deus, expressa o reino de Deus, beleza. A beleza, Aline, expressa o reino de Deus. Abundância, não desperdício. Abundância expressa o reino de Deus. Ordem expressa o reino de Deus. Então, nós não somos perfeitos, mas a nossa escola é bonita. A nossa escola tem abundância de material, abundância de amor, abundância de carinho, abundância da palavra de Deus. E tem ordem. São pessoas idôneas. Eu conheço a Sônia, que é a diretora. Ela está querendo vir para o Brasil até. Ela ama aquelas crianças. Eu não sei como vai ser o dia que Deus mandar ela embora daquele SECAV. E ela é uma pessoa honesta. Porque é tão fácil ganhar dinheiro com a imagem das crianças africanas. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Ela não faz. Nem os outros que eu conheço ali. Nós não fazemos isso. Então, eu acho que é por isso que as crianças gostam de ficar ali. Porque perfeito nós não somos. Estamos longe disso. Os nossos professores não são tão qualificados. Eles não têm, tem professor que não tem, eles nem terminaram assim, o curso técnico que seria de professor, eles não têm, eles têm os treinamentos que eu dou ali. Mas Jesus está fazendo a obra dele, porque é o reino dele, e ele é o maior interessado na vida dessas crianças, né? Então, nesse dia, as crianças estavam lá com o violão deles, cantando a música, se despedindo da escola. É difícil, na formatura da 7ª classe é muito difícil, porque eles começam a chorar e moçambicano não chora. Moçambicano não, eles choram assim quando morre alguém. Dificilmente eles falam assim, vocês brasileiros tudo, eles não choram. Chorar para eles é um sinal de fraqueza. Dificilmente eles choram. Mas quando eles estão indo embora, eles choram porque eles amam ali, né? Ali são o discipulado bíblico que eu dou para as crianças. Pode passar, Glau. Essa aqui, eu queria contar a história dessas duas menininhas, porque isso foi uma coisa demais. Elas é a Xaxá e a Idonês. Essas duas meninas que estão na foto. Então, eu fiquei um ano todo quando elas estavam na pré-escola, porque eu precisava aprender o currículo bíblico. Eu precisava ver como que ele funciona, eu ensinando, né? E foi a experiência... Foi uma das minhas melhores experiências, eu acho, em Moçambique. E essas meninas, todo dia eu trabalhava com elas, né? Eu ensinava. E essa professora que está com elas, os pais largam muito as crianças, sabe? Ela levou essas crianças para a igreja, ela leva para a igreja. E a mãe dessa menina de rosa é até muçulmana, mas deixa a menina ir na igreja. Essas coisas. Aí, diz que quando elas chegaram na igreja... Não sei como que é a classinha para as crianças, porque eu não consigo congregar nas igrejas lá, porque eu não consigo mesmo, é meu pecado. Aqui estou confessando perante a congregação. Porque não dá, é assim, não tem como. Eu congrego na Jocum, eu vou na reunião, estou lá junto com os irmãos, no SECAV, todo dia, porque os pais não sabem, mas lá é a igreja de Jesus. Porque a gente cultua Deus todos os dias. E essas menininhas foram na igreja lá com essa professora. Aí diz que todo mundo ficou espantado. Como? Porque eles têm uma visão que a criança não sabe as coisas, que a criança é incapaz, né? Como que elas sabiam tanto? Como começaram a falar as coisas e elas começaram, não, eu já sei isso, a tia Roberta me ensinou. Ah, a tia Roberta já me falou isso, a tia Roberta já... Não. E elas começaram a ensinar as outras crianças. Sabe que eu me lembrei daquela passagem de Jesus quando ele foi no templo? Quando a Micaela veio e me contou, e que as pessoas se admiravam da sabedoria, com ele com 12 anos, que ele estava lá entre os mestres da lei. Essas crianças, elas não sabem o que está acontecendo com elas. Mas eu fiquei tão feliz, e porque elas falaram que fui eu que ensinei, lógico que eu fiquei mais feliz por isso, né? Claro, mas porque a gente vê como que a gente pode influenciar
Se você olhar, é uma criança. Você vai olhar, ela tem muito valor. Mas você pode olhar além. Ela não é só uma criança, como a pastora falou, ela é uma nação. A gente não tem noção de onde essas crianças vão chegar. Elas já são a igreja do hoje. As nossas crianças aqui, elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja de agora. E eu vejo isso acontecendo todo dia, como vocês veem com os filhos de vocês. Eu vejo, eu ouço. É que nem quando os apóstolos chegaram para Jesus trazendo os relatórios, é tão maravilhoso, né? E essas crianças são fervorosas ainda para orar, porque africano para orar é fervoroso. Pode passar. Ó, não dá para ver, pode passar. Aqui, ó. Isso. As crianças brincando. É que eu queria que vocês vissem como a escola é bonita, assim. Eu queria tirar uma foto de fora de lá para vocês verem como que é a escola e como que é o bairro ali, né? Pode passar, Glauco, por favor. Então, esse é o que eu costumo falar que é o Jardim de Deus. Ó. É a bandeira de Moçambique, é um lugar onde as crianças são amadas, elas são valorizadas como imagem e semelhança de Deus, né? Mas o nosso grande desafio hoje é treinar professores. É fazer o nome de Jesus conhecido na área da educação. Esse é a minha missão, né? Deus me chamou para trabalhar na área da educação nos países de língua portuguesa. Por vezes, ele me dá o privilégio de ir para outros países que não são de língua portuguesa. Por vezes, ele me dá esse privilégio. Não é sempre, mas ele faz coisas extraordinárias. Então, é aí que eu vou falar com vocês do maior desafio que eu já... Opa! Eu sou meio desajeitada. Da última vez que eu estive aqui, eu fiz a cirurgia, aquela coisa toda, e voltei, né, para Moçambique. E eu já tinha um desafio que era era pioneirar a escola que a Miriam fez lá em Ponta Grossa, que eu fiz aqui no Brasil, que eu trabalhei em Moçambique, que se chama Escola de Fundamentos em Educação. Eu quis desistir várias vezes de fazer. Liderar essa escola, porque era um desafio, para mim, muito grande. Porque essa escola ia acontecer no Niassa. Eu falei para vocês a dificuldade de eu chegar até Maputo, porque todos os professores que iam dar aula nessa escola precisavam chegar lá em Lixinga. Então, os professores que foram do Brasil, a maior parte foi do Brasil, porque nós não temos em Moçambique pessoas aptas para dar esse tipo de treinamento. Nós não temos por agora, mas em questão de tempo nós vamos ter, né? E eu vou ver com os meus olhos moçambicanos treinando outros. Eu tenho certeza que isso vai... Aliás, eu não vou ver, eu já estou vendo. Mas para um nível desse, nós ainda não temos. Então, eu precisava dos professores que vinham do Brasil. E aí eu peguei e falei assim, Jesus, como que a pessoa vai pagar a passagem dela até Moçambique, vai pagar o visto e vai pagar mais uma passagem para chegar até Lixinga e voltar, porque eu não tenho como pagar. Meu primeiro desafio era esse. Eu falei, eu não tenho coragem nem de convidar os professores, me dá vergonha. Como que eu vou falar? Eu vou te convidar, mas você tem que pagar a sua passagem, você tem que pagar o seu visto, você vai se estressar com o seu visto, né? Aí, a Ana Grego, que é a minha mentora nessa área, ela tem a coragem que eu não tenho. Ela começou a fazer os convites e ela tem os contatos para todos os professores, eles foram aceitando. Aí eu não quis desistir mais. Falei, tá bom, não vou desistir. Embora Deus tinha me dado uma palavra. Aí, quando foi chegando perto, eu cheguei lá e eu já comecei a me preparar para isso. Comecei a preparar o material, tudo. Eu falei assim, Jesus, como que eu vou arrumar a base? Porque a nossa base é no meio do mato. Eu falei, Jesus, como que eu vou receber as pessoas aqui? O mato estava desse tamanho. Sim, tinha que cortar. Falei, vai começar a aparecer as cobras. Ai, Jesus, se a Ana Grego souber, ela não vai querer nunca ir. Eu falei, ninguém mencione que já existiu cobra nesse lugar, ninguém fale nada. Eu peguei e falei assim, meu Deus, e eu comecei a me preocupar. Gente, a gente é tão pequeno, talvez vocês sejam mais espirituais que eu.
Mas eu ficava, Deus, eu preciso comprar os baldes. Eu não tinha dinheiro para rodar uma escola com uma estrutura dessa. São 12 semanas de aula, onde os alunos ficam na Jocum. E o africano não é assim, que nem a Miriam foi ela fazer. Lembra, em Ponta Grossa? Eles vão tudo com os filhos. Vai mulher, filho, e 4 filhos, às vezes eles têm. Eu falei, Jesus, como que eu vou alimentar? Nem sou mãe, vou ter que cuidar do filho dos outros, vou ter que dar. E ai, cada coisa. Eu falei, eu não tenho dinheiro. E eu não gosto das coisas feias, tem que ser tudo bonito. Eu não gosto. Ver aquelas paredes descascadas já me dá agonia. Entendeu? Eu falei, tem que ter eu ficava preocupada, gente, olha que coisa ridícula, com balde, com vassoura. Mas isso me tirava o sono. Eu não conseguia dormir. Falei, Deus, eu não tenho. Olha, eu só falava do que eu não tinha. Só que eu tinha a palavra de Deus, eu tinha que confiar. Mas falar é fácil, né? Aí, as coisas foram acontecendo, eu fui divulgando a escola, eu consegui alguns parceiros no Brasil. Quem me conhece mais tempo, eu trabalhei que agora é MCE, que a Regina é a dona, né? Mas eu trabalhei na gestão da dona Sueli. Você acredita, Rodrigo, que a dona Sueli pagou para um aluno a escola, que era mais ou menos R$ 1.500, ela pagou, cada mês ela mandou um tanto. Eu fiquei tão feliz. Ela nem é cristã. Mas aí eu falei, senhora quer escolher, dona Sueli? Ela, não, Roberto, eu confio em você. Quem você quiser. Então ela abençoou um aluno. Aí mais uma outra abençoou outro aluno. Mas aí eu ganhava umas ofertas que eu ia fazendo os materiais, ia fazendo, mas não estava. Né? E aí, o que eu vi nessa situação? Que eu colocava o pé, Deus colocava o chão. Aí eu colocava outro pé, antes de eu pôr o pé, ele já colocava o chão antes. E eu falei para Deus que eu queria 15 alunos. E eu não queria alunos brasileiros, porque não é que eu não queria alunos brasileiros. Eu falei, eu tenho medo dos brasileiros chegar aqui e não aguentar. É verdade, gente, eu estou sendo bem sincera. É difícil, tem vezes que para a energia, você vai ficar um dia inteiro sem energia. Para mim é difícil. Às vezes dá um problema na bomba de água. Como que eu ia falar para os brasileiros carregar água? Eu não consigo. Falei assim, eu não quero gente para me deixar mais doida que eu já estou. Né? Eu falei assim, não quero. Eu peguei e falei assim, era a primeira escola que ia ter no Niassa. É uma escola de segundo nível na Jocum, depois de não sei quantos anos. Eu não sabia nada disso, gente. Se eu soubesse, eu acho que eu tinha desistido mesmo. Não sabia que eu ia ter que pioneirar uma coisa tão grande como era. Falei, Deus, eu quero, no máximo, 15 alunos. Tinha muito mais gente que me procurava. Sabe quantos alunos eu tive? 15. Certinho. E eu quase fiquei doida no começo. Tinha 15 alunos e Jesus fez... Depois eu ficava com vergonha de Jesus. Eu não sei se vocês ficam, porque, ai, meu Deus. Eu falei, por que eu fiquei preocupada com balde? Com vassoura? Que ele fez coisas tão maravilhosas. Eu tive 12 alunos moçambicanos. Eu tive uma aluna brasileira, porque Deus falou com ela mesmo. Eu não divulgava para levar aluno, porque os alunos estrangeiros são os que levam os recursos financeiros. Eu falei, mas eu não vou fazer todo esse sacrifício para treinar brasileiro. No Brasil está cheio de escola. Faz no Brasil. Entendeu? Eu falei assim, eu quero treinar moçambicanos. Eles são dignos de ter uma coisa boa, de ter excelente, de Deus mandar os melhores professores. Eles são dignos. Essa era a luta que eu travava quando eu tinha vontade de desistir. E depois eu tive uma batalha espiritual lá, que eu sei que o Dario envolveu vocês. Porque aí eu escrevi para ele, aí eu sei que ele mobilizou, porque algumas pessoas me escreviam, Roberta, tá tudo bem, glória a Deus, foi tudo bem, porque o inimigo ele gosta só de assustar a gente, mas ele não pode fazer, Deus é grande, né? E essa foi a abertura da nossa escola, ali não dá para vocês verem muito bem, tá vendo esse casal ali, ó, Ana Grega e o Alanzinho? Eles tinham todos a Miriam conhece eles, né? Fez até que o Alanzinho é fofo, né? Essa era a minha equipe, gente, de trabalho. Só que aquele professor alto ali, o Léo, ele só podia trabalhar comigo meio período durante o treinamento. O Santos, que é esse moçambicano, uma bênção, só que, assim, ele me dava um pouquinho de trabalho, né?
A Sônia é a diretora do SECAV, que é minha irmã lá em Moçambique, ela, né? Então ela cuidava assim, de fazer a hospitalidade dos professores, essas coisas que eu não que nem Ana Grego, meu Deus, essa mulher chegar ali em Lixinga é o milagre dos milagres, porque ela morre de medo de mato, morre de medo de cobra, então a Sônia fazia a comida dela, tudo bonitinho. E assim, eu sou muito grata a eles, porque eles fizeram os contatos com quase todos os professores. Eles tinham todos os motivos do mundo para não ir, porque ele já é um senhor, o Alanzinho, francês, todo sistemático. A Ana Grego já passou por muitas enfermidades. Eles tinham todas as razões do mundo para dizer para mim, não, eu não vou. E ela não foi só. Eles não foram só. Eles foram carregando Bíblia para os nossos alunos da escola. 15 Bíblias dessa grossura. Eles carregaram 15, não, 18. Eles levaram vestido para todas as meninas da escola. Nós fizemos desfile de moda. Foi uma festa. E ela me deu, essas primeiras semanas que são as mais difíceis numa escola, ela me deu um pouquinho de trabalho também, né? A Miriam deve imaginar. Mas ela foi uma bênção, muito menos do que eu imaginava. Tudo que eu achava que ela ia, a aranha, não sei o quê, foi tudo uma bênção. E eles serviram ali durante 3 semanas. Gente, essas coisas acontecem. Às vezes a gente tem uma ideia muito romântica de missões. A hora que você chega lá, por isso que eu não queria que fossem os brasileiros. Eu falei, vão chegar, porque para mim é difícil, que eu já moro lá. Imagina, chega uma pessoa que abre a torneira da casa dela, a água sai quente, lá não vai sair. Entendeu? São coisas que a gente, na nossa visão romântica, você acha, tudo eu suporto, tudo eu aguento. Não é assim. Então, essa equipe de trabalho, eles não estavam assim totalmente. Então, eu trabalhava das 6 horas da manhã até mais ou menos 8 horas da noite, todos os dias. Porque eu tinha que cuidar da cozinha, era uma jornada. Então, até a 3ª semana, ninguém podia falar de novo de ter uma escola dessa, que eu não falava, isso daí, já sei porque que Jesus quis fazer, porque já é para eu me despedir, já está chegando o meu tempo aqui no Niassa, já acabou, então eu já fiz minha parte porque eu estava extremamente cansada. Né? Pode passar, Glauco, a foto? Ó, e a Ana Grego dando aula, pode passar mais uma, por favor. Ó, os alunos, pode passar. Aqui, ó, nós envolvemos as crianças da base. Pode passar. Aqui. Pode parar aí, no coração de Deus. Isso. E essas 3, isso foram as 2 primeiras semanas, ela chegou uma semana antes. E quando eu vi a escola começar, eu falei, Jesus, como o Senhor é grande. Como o Senhor faz além das coisas que a gente imagina, né? Na terceira semana de aula, o primeiro mês da escola, de todos os meus alunos, estava paga aquele primeiro mês, que era a minha maior preocupação. Para Jesus, isso era um detalhe tão pequeno. Nunca aconteceu isso em Moçambique. Todas as escolas que acontecem lá, eu não estou falando isso para minha glória, não, porque eu liderei, não. Todas as escolas é o negócio que vai empurrando, às vezes não tem direito o que comer. Essa é a realidade. Eu falei, assim eu não vou fazer. Eu não faço. Eu não recebi aluno que não tinha compromisso de cumprir, de ser fiel em pagar. Porque na Jocum nós somos todos voluntários, mas quando você vai fazer uma escola, você come, você dorme, você usa energia. Né? E o valor que eu fiz era o mais baixo que eu consegui para que fosse menos difícil para eles. Só que esse valor para eles é muito alto, eles recebem menos da metade do que isso. Né? Eu tinha consciência de tudo isso. E foi assim. E detalhe, não tinha nenhum líder do Niassa ali quando eu comecei a escola, porque estava tendo uma escola não sei na onde, todos os líderes foram fazer, só fiquei eu e a Sônia. Com mato para cortar. E teve um dia que eu briguei com os obreiros, eu falei assim, se eu soubesse cortar, eu mesmo vim aqui e cortava esse mato. É muito grande a nossa base. Muito grande. Mas glória a Deus, gente, essas coisas que a gente coloca de dificuldades, Deus nos faz crescer. Porque Deus tinha que me ensinar a trabalhar em equipe.
Eu tenho esse problema de ser autossuficiente. Eu queria pôr as telas nas janelas, que eu falava, eu não sabia, eu precisava de outras pessoas. E essa escola foi tão maravilhosa que os meus alunos se tornaram obreiros. Eles me ajudaram em tudo. E tinha um espírito de equipe muito grande com a gente. Porque Deus colocou a boa mão dele, porque sozinha realmente eu não teria nenhuma condição de fazer. Nenhuma. Pode passar, Glauco. Aí foi a professora Michele, que é uma professora maravilhosa. A Miriam conhece também. Olha, ela também estava doente, ela tinha todas as razões para não ir. Mas ela falou assim, Deus me falou para ir para Moçambique, Roberto. Ela gastou um dinheirão, gente, para ficar uma semana. Eu tinha vergonha, por isso que eu tinha vergonha, porque a pessoa ia ficar pouco tempo. Eu peguei e falei, e ela teve que pagar caríssimo no visto dela, porque as leis em Moçambique mudam toda hora. Por isso que eu fiz no Niassa, porque seria mais fácil eu fazer em outra província, em Maputo, por exemplo, mas eu queria que eles experimentassem. E muitos dos nós conseguimos mandar 4 professores do SECAV dali para fazer, e dos outros SECAVs da aldeia, de onde provavelmente vai abrir escola, também tinha gente fazendo. E foi uma pessoa de Maputo que quer pioneirar uma pré-escola em Maputo, né, fazer. Pode passar. Aqui também é a Luciana. É só para vocês terem uma ideia. Aqui era a nossa sala de aula. Olha quanto aluno, gente. Esse é um querido, esse professor. Como eu gosto dele. Esse a Miriam não conhece. Porque ele é um dos fundadores da Jocum em Moçambique. É Ian, o nome dele, um homem de Deus. Hoje ele não está mais na Jocum porque ele tem uma fazenda. Deus deu uma visão para ele que ele tem que discipular as pessoas na área do trabalho. Então ele tem os funcionários que são discipulados. Ele produz leite e iogurte, né? Um iogurte nutritivo. Então, a gente passa na lojinha dele ali, ele está vendendo. Então, eu convidei ele para ensinar sobre a família, porque é uma pessoa que tem muita autoridade. E foi uma semana maravilhosa, porque era um missionário local, que conhece muito bem a cultura, conhece muito bem o Niassa e ama aquele povo. Sabe? E depois, na última semana, ele foi nosso tradutor, porque a gente recebeu o nosso deão, que eu vou falar outro milagre que aconteceu. Aí ele foi o tradutor. O Mark foi lá, na sua ele não foi. Lá ele foi. E aí, ali é a nossa base, ali na Jocum. Também peguei a parte bonita para mostrar. Aqui a Nádia, olha ali. Foi um tempo muito especial, quer dizer, esses alunos foram curados, esses alunos foram ministrados sobre o reino de Deus, e eu ouvi da boca deles. Falou assim, tia Roberta, que eles chamam assim, né? Tia Roberta, agora eu entendi que Deus vai redimir a educação através de nós, moçambicanos. Eu falei, ai, que demais, é isso mesmo. É um nível de entendimento tão profundo, que Deus quer trabalhar com eles, né? Aqui a gente estava na aldeia de Mitava, no dia da criança. Aqui foi no dia que eles apresentaram o projeto final deles. Aqui eu quero falar um pouquinho também. Na primeira semana de aula, eu dei uma apostila para eles com todo, que a Miriam sabe como que é, com todos os trabalhos que eles tinham que fazer, com 3 livros que eles tinham para ler em 3 meses. Eles olharam para minha cara assim, ó. Eu falei, vocês estão querendo desistir, né? Não precisa desistir, todos conseguem. Vocês são capazes. Teve gente que eu acho que nem dormiu naquela noite. Porque tem gente que nunca tinha lido um livro, quem dirá 3. Aí eu até brinquei, falei sério. Eu falei, não, quando vocês adiantarem de um livro, vocês lerem antes, você já vai ler no outro, um outro adiantar. Começou a ler, isso é absurdo. Então, eles pegaram aquilo, teve gente que quis desistir e falou, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eles não desistiram e todos conseguiram, todos apresentaram projetos que eu tinha vontade de chorar. Projetos lindos, projetos com órfãos, projetos nas aldeias, projetos de abertura de escolas, porque eles precisam fazer um projeto para terminar a escola. Aqui foi a Cibele que deu aula, pode passar, é só para ter uma noção, né, gente? E aqui foi lá o Mark. Quem é esse homem, né? Por que foi tão importante? Na Jocum, nós temos uma visão assim de 7 áreas de influência. Não sei se vocês já ouviram falar.
O Rodrigo já, que eu sei que ele é desse meio. Mas a gente entende que missões não é só plantação de igreja. Missões é discipular as nações. São 7 áreas: comunicação, família, igreja, não lembro todas, saúde, arte, e uma delas é educação. Para cada uma dessas áreas, tem uma pessoa que é o líder dessa área internacionalmente, que seria o reitor da Universidade das Nações, para cada uma dessas áreas. Ele deu aula na minha escola, que foi a aula que eu mais gostei. Ele é o deão da educação. E ele chegou lá no fim do mundo. Que é lixinho, eu falo que lá é o fim do mundo. Né? A Ana fez o convite para ele aceitou, e ele chegou na nossa escola, na última semana de aula, da matéria que eu mais amo dessa escola, que é a educação por discipulado. E foi tão maravilhoso, o Ian, aquele que eu tinha mostrado, traduziu. Ele falou muito, o Rodrigo, você ia gostar muito de ouvir a aula dele. Como é o sistema educacional, que deixa a gente com a cabeça grande, com o coração pequeno e com as mãos pequenas. O nosso sistema de educação é para formar só a mente. Mas o modelo bíblico, ela forma a mente, ela forma o coração e ela forma as mãos. As mãos para servir a sua sociedade, a sua comunidade. E ele dá aula no mundo todo, esse homem, né? Foi conhecer as nossas escolas, tal. Ele falou assim para mim, eu achava até que não era verdade que ele estava falando, falei, vai ver, ele está falando para me agradar, né? Ele falou assim, Roberta, essa é uma das melhores escolas que eu já dei aula. Eu falei, sério? Eu falei, acho que ele está falando para me agradar. Ele falou assim, eu vou te falar por quê, as razões por quê. Porque todos são professores, a maioria já comeram, né, já estão na missão, e a outra eu não lembro, acho que eram essas 2 coisas. E o tradutor, o Ian, que era muito bom. Quando a gente tem uma escola bilíngue, é muito importante ter um tradutor muito bom. Eu descobri lá, porque foi a melhor aula que eu já vi umas 5 aulas desse homem. A melhor foi lá. Jesus me ama, né, para fazer isso. Falou assim, você estava preocupada com balde? Olha o que eu estou fazendo. Eu sempre me lembrava dos baldes, gente, incrível. Quando eu me lembro, eu falei, Jesus, por que eu fiquei preocupada com balde? Né? É porque eu com balde para carregar a água, né? E aí ele falou isso para mim. Mas você já sabe como é uma pessoa visionária? Ela te empurra. A pessoa visionária, ela não chega assim, tudo bem. Ele é muito humilde, esse homem. Ele falou assim, me agradeceu pelo trabalho que a gente estava fazendo ali. Eu falei, Jesus. E aí ele pegou e falou assim, Roberta, como eu posso ajudar vocês aqui? Eu falei assim, então, né, a gente precisa melhorar a parte de treinamento, essas coisas assim. Só que o visionário, gente, ele assim, ele te empurra, ele vai te empurrando até... Aí ele pegou e falou assim, então, Roberto, é assim, você precisa fazer inglês, já de cara, você precisa fazer inglês, porque mesmo que você trabalhe com os países de língua portuguesa, todos os contatos são com língua inglesa. O seu mundo está muito limitado. Você não consegue. Ele falou assim, eu quero te levar para... eu quero facilitar para que você chegue na Austrália, para que você chegue lá em Kona, na Universidade das Nações, mas você precisa falar inglês. Eu falei, Mark, mas eu me sinto culpada de sair daqui, aquelas coisas todas. Tá? Ele falou assim, eu sou seu líder, eu te falando, você pode sair daqui, é mais tranquilo para você? Eu falei, meu Deus, né? Falei assim, ele falou assim, então vamos fazer assim, você ora, se você tiver uma palavra de Deus para ficar aqui mais um tempo, você fica, senão você vai fazer inglês. Combinado? Aí ele falou assim, aí ele me perguntou qual que eram os meus planos, Aí eu falei, olha, com essa escola que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, que a gente pode formar uma equipe. Ele falou assim, então vamos reunir essa equipe. Ele conversou e ele falou assim, nós podemos fazer aqui, nessa parte do mundo, onde só está acontecendo aqui, um polo forte de educação. Eu falei, Jesus, meu Deus, se eu me comprometo agora, não tem como eu escapar, né? Aí chamei as pessoas que eu achava, teve 2 que eu achava assim, que poderia fazer parte dessa equipe, né? Porque tem que ter uma noção, uma experiência, um pouco assim. E aí ele conversou com a gente, nos explicou separado. E quando foi no dia da graduação da escola, ele reconheceu isso publicamente.
Eu não sei como vai ser bem isso ainda. Entendeu? Mas Deus quer fazer uma coisa nessa parte do mundo da África. Não só ali no Niassa, porque Deus não é assim, eu gosto mais de você. Não. Ele quer que isso se estenda pelos países de língua portuguesa. Coisas que eu vivo lá, mesmo coisas que eu vejo no CICAV, eu não vejo aqui nem no Brasil, queridos. E não estou desmerecendo os trabalhos que são feitos em educação aqui. Mas eu não vi algo parecido. Não que a gente, nós somos top. Não, nós somos pessoas simples. Nossos professores, mas eu não vi. Eu não vi nenhum, eu não vi com os meus olhos. Eu trabalhei na Sementinha há bastante tempo. Foi muito bom, eu aprendi muitas coisas, mas eu não vi. E eu não estou querendo comparar, porque comparação destrói o amor, né? Mas eu não vi o que eu vejo lá. Eu gostaria muito que vocês fossem, porque aí vocês iam ver com os olhos de vocês, não deu contar para vocês o que acontece, né? E eu sou a coordenadora desse grupo. Aí a foto da formatura deles. Eu perdi um monte de foto da escola. E eu preciso estudar inglês para que a gente consiga fazer isso. Eu preciso de força e de saúde. Eu preciso de Deus, né? Sozinha eu não tenho condições de fazer isso. Hoje eu preciso de uma... Eu preciso não, né? Eu preciso de Deus, como eu falei, mas eu preciso de uma rede maior aqui no Brasil. Eu sou muito grata porque Deus tem me sustentado durante todos esses anos. Eu nunca passei fome. Nunca aconteceu nada disso comigo. Eu já passei por muitas situações difíceis. Muitas, mas eu nunca... Deus, eu falei, eu ouvi aqueles missionários que falavam que não tinha pasta de dente. Eu falei, se for para ter essas coisas, eu não vou. Porque, não, é verdade, gente. Eu acho que Deus dá dignidade. Como que você não vai ter pasta de dente? Entendeu? Eu não acredito nisso. Acredito que Deus vai fazer alguma coisa que aquela pessoa ela não estava pronta ainda, por alguma situação ela parou ali na Jocum e Deus está trabalhando. Não estou acabando com a pessoa, mas eu não acredito. E eu não venho aqui também me fazer de coitadinha. Eu passo muitas situações difíceis e não é só com finanças. A situação mais difícil para todo missionário não é finanças. O que tira mais os missionários do campo são os relacionamentos, são as brigas nas equipes. Não é dinheiro. Então, mas eu não quero ficar aqui, eu quero falar das coisas boas que acontecem, né? E a escola acabou, meus irmãos, foi uma bênção, né? Mas o trabalho não acabou, porque tem esse desafio. E deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando já estava faltando uns 20 dias para acabar a escola, não tive problema de finança em nenhum dia daquela escola. Sabe que é nenhum dia? Nenhum dia eu tive. Na primeira e segunda semana eu estava preocupada, porque eu nunca tinha feito, eu não estava com outros líderes lá para me falar, contrata tal cozinheira, faz isso. Eu tive que aprender e eu descobri que eu tenho uma força pioneira que eu não conhecia que eu tinha. Uma força que vem de Deus mesmo, você vai, parece que você é um trator e você vai abrindo os caminhos. É verdade, eu não sabia que eu tinha isso. E... não tive problema de finanças com a escola. Não, meus alunos eram uma bênção. Eu falei assim, Deus, eu acho que eu não quero fazer outra escola aqui, porque eu não vou ter alunos tão bons. Porque eles eram maravilhosos, gente, de verdade, eu nunca vi isso. No Brasil eu não vi uma escola assim. Não vi, era tão lindo a maneira como Deus ministrava, as coisas que Deus trazia, em meio àquela dificuldade, a limitação que eles têm de falta de estudo, porque é difícil. E Deus foi fazendo isso. E quando chegou no final da escola, chegou uma oferta da Holanda, que pagou tudo que faltava dos alunos, que era pouco, não era muito, é porque eles tinham as despesas dos filhos deles, né? Em nenhum momento eu fiz aquilo de ameaçar, vocês têm que pagar a escola, fazer pressão. Não precisou fazer isso. Se vocês vivessem na África, vocês sabem que tudo lá funciona debaixo de pressão. Eu não precisei fazer isso. Nenhum dia. E depois chegou oferta de não sei na onde, eu sei que eu tinha tanto dinheiro, de verdade. Eu acho que Deus entrou no saquinho lá que ficava o dinheiro e multiplicou o dinheiro. Eu tinha muito dinheiro, que eu falei assim, meu Deus, eu nem dormi uma noite. Antes eu não dormia por causa dos baldes, né? Eu falei, Jesus, porque eu organizava 10 mil meticais e fazia os bolinhos, que eu que tive que cuidar do dinheiro também. Não é o recomendável, mas não tinha outra pessoa, tinha que ser eu.
Eu falei assim, Jesus... Eu fui abrir aquele saquinho e fui tirando 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil. Eu acho que tinha mais ou menos 100 mil meticais que dariam 7 mil reais aqui, hoje. Não sei como aconteceu aquilo, gente. Deus multiplicou o dinheiro na minha mão. Porque não foi miserável, ninguém ficou com fome, não aconteceu nada disso, era simples, tudo muito simples, mas tudo que a gente precisou nós tivemos. E aí eu falei, Deus, eu acho que eu cobrei muito caro desses alunos, porque não pode sobrar dinheiro assim. Por isso que eu não dormia. Eu falei, meu Deus, eu cobrei muito caro, fiquei com essas coisas. Eu falei, meu Deus, será que eu fiz isso? Como que pode ter tanto dinheiro? E na última semana, aí eu comecei a abrir a mão, né? Tinha dinheiro, eu abria. Aí falei, vai pôr trança no cabelo, que elas gostam de ficar bonita para a formatura. Falei, vai. Foi tudo. Aí a mão estava aberta, estava tudo podia. O projeto final deles, eu queria que eles fizessem bonito. Eles foram, imprimiram. Nós tínhamos caixa, glória a Deus. Aí a gente conseguiu mandar oferta para outro lugar. É assim que Jesus faz. Ele faz que nem quando ele multiplicou lá os pães e os peixes, sobraram 12 cestos. E ainda tenho dinheiro na minha conta para um treinamento que quando eu voltar lá, são 200 reais, mas tem. Eu consegui mudar a oferta para um menino que vai fazer, que está fazendo escola aqui no Brasil. Falei, não, vamos, é assim que multiplica, não é segurando, é semeando, né? E aí fiz uma formatura bem bonita para eles, levei eles na pizzaria que eles nunca tinham ido na vida, eles ficaram tirando selfie, falando que era um paraíso, tudo perguntando se eles queriam fazer. Porque eu tinha que respeitar a cultura. Muitas vezes eu já desrespeitei a cultura deles por não saber. E, glória a Deus, eu vi, para mim, que foi surpreendente, foi o seguinte, quando o Mark Bruckenstein chegou lá, a gente dava oferta para os professores presentes, assim, coisas assim, né? Eu falei assim para os meus alunos, eu falei assim, olha, eu acho que é honroso a gente dar oferta, ele é o nosso líder internacionalmente. E um africano, quando vê um branco, ele fala assim, o branco não precisa de dinheiro. Imagina, o homem estava vindo da Austrália, né? Mas ele é jocomeiro, que nem nós lá, também vive das ofertas. Aí eu falei assim, só que eu acho que é honroso a gente dar uma oferta para ele. Porque ele está vindo de tão longe, e eu não quero que a gente pense assim, não, ele não precisa. Porque quando a gente semear na vida dele, a gente está falando, a gente faz parte do que ele está fazendo em todas as nações. Eu falei assim, eu vou tirar de uma parte do caixa da escola. Eu não sabia ainda que ia sobrar tudo isso, né? Senão, eu peguei e falei assim, eu vou tirar de uma parte do caixa da escola, eu vou dar uma oferta minha, mas eu queria que você orasse, perguntasse para Jesus e você desse uma oferta sua, para você fazer parte. Gente, aqueles meninos começaram a trazer as ofertas. E eu não fiquei apertando ninguém, não. Traz. Não, eu falei uma vez, é tal dia, vocês podem trazer se vocês querem fazer parte. Eu encorajo vocês a fazer parte. Eles começaram a trazer. Tinha vezes que eu queria devolver. Falar, não, é muito que você está me dando. Né? Porque eu sei que 1000 meticais para eles faz muita diferença. E eles falaram assim, não, tia Roberta, eu quero participar. Eu sei que nós conseguimos juntar $330 para a gente dar para o Deão, para o Mark Bruckenstein. Foi uma parte do caixa da escola, os brasileiros, mas eles deram. Todos quiseram fazer parte. E você vê, né? Como eu falei, preocupada com balde, Deus fez isso. Em todos os detalhes, só que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Deus me falou, você vai liderar essa escola, mas não vai ser do seu jeito. Muitas vezes eu quis fazer do meu jeito. E não, mesmo que eu quisesse, não durava. Não dava, eu não tinha estrutura para isso. Então, hoje nós temos essa equipe, que a gente precisa articular bem o trabalho, né? E vocês podem falar, não foram muitos alunos, por que você acha tão grande? Porque é a última província de Moçambique. Porque as pessoas lá não têm dinheiro. Porque eu não tinha estrutura física para fazer, adequada. Mas eu tinha a palavra de Deus. Teve uma vez que eu fui lá limpar a cozinha, estava toda, antes de começar a escola, toda suja, toda bagunçada. Eu aproveitei que os líderes não estavam lá, sabe o que eu fiz? Comecei a jogar fora tudo que era velho. Primeiro eu entrei na cozinha, estava tão nojenta, tão suja, eu falei assim, Jesus, eu não vou fazer aqui. Já queria desistir de novo.
Falei assim, como que eu vou fazer nessa cozinha? Não tem condições de ser uma cozinha. Só que aí, no meu desespero, eu comecei a limpar. Comecei a fazer, comecei a organizar, e chegaram 2 pessoas, começaram a me ajudar. Aquela cozinha ficou transformada. E Deus foi me ensinando, Deus ensina a gente nessas coisas da vida. Às vezes a gente quer que uma luz sobrenatural apareça, assim, Ele também faz. Mas Ele ensina a gente nas coisas da vida. A hora que eu vi aquela cozinha toda transformada, joguei todas aquelas coisas velhas fora, aí ela falou, a Balbina vai brigar. Eu falei, se ela brigar, ela vai brigar comigo. Vamos aproveitar, vamos jogar tudo que é velho fora. Porque como Deus vai dar as coisas novas, com aqueles cacarecos, tudo, joga tudo fora. Jogamos. Ficou uma cozinha simples, mas limpa, organizada, sabe? Habitável. E eu vi, Jesus, Ele faz isso na minha vida. Ele faz isso, Ele me pega tudo desajeitado, toda atrapalhada, Ele começa a limpar, começa a fazer, começa a transformar. Ele não joga a gente fora. Eu queria fechar e falar, não, vou usar outro lugar. Mas Ele ensina a gente, queridos. Deixa eu ver a hora para não passar. Já passei. Não vai dar para falar da Índia, tá bom? Pode? Mas todo mundo vai ficar cansado. E quando acabou a escola, teve uma situação muito difícil para mim, que foi quando a minha irmã faleceu aqui no Brasil, né? Eu fiquei bem, foi muito difícil. Eu já pensava não ir mais para a Índia, em vir para o Brasil, porque eu achava que eu ia ainda encontrar ela viva, né? Para poder me despedir. Mas, infelizmente, aconteceu. Eu tive que lutar muito para não ficar depressiva, foi muito difícil, mas, graças a Deus, estou num processo ainda, né? Porque preciso ajudar aqui, resolver as coisas, essas coisas. E esse meu amigo, que liderou uma ETED lá na Índia, ETED é a primeira escola da Jocum, ele precisava de ajuda. Eu falei assim, Deus, se eu recebi tanta ajuda aqui, em Moçambique, em Lixinga, e era meu sonho na Ásia também, né? Eu falei, eu vou ajudar. Só que eu não tinha dinheiro também. Mas ele me ajudou com a passagem. Eu não sei dizer, gente, muitas pessoas, alguns de vocês aqui me deram ofertas, mas se eu for pôr nas contas, eu não sei como eu consegui ir para a Índia, eu não sei como eu consegui ficar lá 3 meses, não sei. Eu sei que Deus supre todas as necessidades da gente. E eu fui. Foi a primeira ETED que aconteceu lá nessa base, em Delhi. Era uma ETED pioneira, era uma ETED bilíngue. Eu não conhecia nada da cultura. Eu dei 3 semanas de aula, não, 2,5. A minha parte foi dar suporte para ele, principalmente na parte bíblica, na parte dos devocionais. Tinha 2 alunas brasileiras que eu ajudava no discipulado. Até com as alunas indianas eu também ajudei, mas com tradutor. E ali realmente eu vi assim, a necessidade que eu tenho para falar inglês, né, para pelo menos conseguir me comunicar. E a gente fazia os evangelismos. Esse é um bairro muçulmano. Essa aí é lá na aula. Pode passar, Glauco. Pode ir passando até o final. Aí é o bairro muçulmano. E aqui são os Dalits. Já ouviram falar dos Dalits? Quem assistiu a novela lá do Caminho das Índias via. E muito do que aquela novela mostrou é verdade. Eles são considerados o pó dos pés dos deuses. As pessoas não se misturam. A Índia, ela é sistema de casta. Uma casta não pode. Eles não podem mudar de casta. E todo domingo de manhã a gente ia fazer evangelismo com eles. O nosso evangelismo era tomar café da manhã junto com eles. A gente sentava ali na calçada, dava o chai que eles gostam, levava o nosso café, e era assim, a gente foi se relacionando. E hoje esse trabalho está continuando com a Jocum local lá. Eles vão formar uma escolinha com uma família nômade, que não é Dalit, mas tinha uma família nômade que a gente conseguiu fazer relacionamento. E a Índia é um país perseguido, acho que vocês devem saber. É o 5º em perseguição. Eu não vi perseguição lá em Delhi. Delhi é muito grande. Eu não vi. Só no dia que eu fui embora que eles tiraram um monte de foto do meu passaporte. Eu não sei porquê. Eu não vi. Eu coloquei muitas fotos de turista no meu Facebook, porque eu fui com o meu visto de turista. E eu tinha medo deles rastrearem a minha página, né? Então eu não podia publicar coisas. Não porque eu tivesse medo, porque para mim não ia ter problema. Eu tinha medo de causar algum problema para os missionários que já estão lá e que vão ficar. Porque o estrangeiro não pode pregar o evangelho na Índia, pela lei deles. Mas a Bíblia fala para a gente ir
por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E discipular as nações. Tá bom? Isso é um pouquinho do que tem acontecido. Eu estou disponível, caso vocês queiram saber mais, né? Era muita coisa, porque tem 1 ano e meio que eu saí do Brasil e muitas coisas aconteceram. Eu peço para que vocês orem por mim. Pelos líderes que a gente está formando ali hoje, né? Lá no SECAV, a gente precisa treinar professores. Precisamos de pessoas que vão pioneirar a pré-escola. Não é para mim isso. Isso eu tenho certeza. Não é Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu crie, que eu sirva de plataforma para que os moçambicanos façam. Hoje meu papel vai ser cada vez diminuir de aparecer, porque o meu papel é fazer. Vai e eles que vão, não eu. Eu tenho plena consciência disso e eu fico muito feliz de Deus fazer isso comigo, né? Eu preciso ir. O meu plano é ir 3 meses para a África do Sul para fazer a escola de inglês, para depois, possivelmente, ir para ficar um tempo servindo numa base onde o trabalho de educação é forte, na Austrália ou nos Estados Unidos, para desenvolver bem a linguagem, a língua, né? Falar inglês, porque o nosso trabalho. Por que eu preciso de inglês para ficar na África? Preciso. Senão eu vou ficar ali só para dar treinamento para eles é muito pouco. Deus é glorificado com a diversidade. Tem pessoas de toda parte do mundo que têm para dar e receber. Né? Então, muito obrigada. A igreja brasileira tem muitas dificuldades, mas ela é uma igreja generosa, porque eu vejo missionários brasileiros em todo canto. Todo canto que eu vou tem brasileiro. No buraco mais perdido no meio do nada tem missionários brasileiros ali. A igreja tem muita dificuldade de entender o que é missões. Mas com mesmo essa dificuldade, porque a igreja não é parede, né? A igreja são as pessoas. O que eu vejo estando nas nações é que a igreja brasileira ela tem as 2 mãos abertas para abençoar. Isso é motivo para a gente se alegrar. Vocês vão ver muitos missionários falando, a igreja brasileira é isso, a igreja brasileira é aquilo, a igreja brasileira é aquilo. Tem problemas, mas eu gosto de ver o que é bom. E eu vejo, a igreja brasileira é assim. Eu incentivo vocês, porque nós somos a igreja brasileira. Né? Nós vamos cultivar as coisas que a gente tem boa. E tudo isso que não é bom, o Espírito Santo pode transformar em nós, e nós glorificarmos o Cordeiro em todas as nações. É isso que Ele quer. Ele não quer que a gente se mate, que a gente faça sacrifício, porque todo sacrifício Ele já fez. Ele não está pedindo. O sacrifício que fez, tem momentos que vão ser sacrificantes, mas não é isso. Ele quer, leve a minha glória, me glorifique, pisa no lugar, glorifique a Deus. Eu sei que vocês estão aqui, vocês também estão fazendo missões, vocês estão glorificando o nome de Jesus. Se você acha que não está, tira isso da sua cabeça, não é verdade. Todos nós temos chamado em tempo integral, todos. Onde a gente está plantado, onde Deus plantou, seu chamado é ali. Você tem filhos pequenos? Seu chamado é com seus filhos. Você está no seu trabalho? Seu chamado é ali. E nós precisamos também anunciar o evangelho para as pessoas que estão perto. A igreja brasileira está dormindo muito nisso. Nós paramos de evangelizar as pessoas. Não estou falando aquele jeito, o evangelismo terrorista. Não é isso. Mas evangelizar. A gente tem que ter preocupação com o perdido. Se a gente só se relaciona com crente, a gente não está evangelizando. Nós precisamos ter amigos que nós vamos influenciar. Precisamos. Nosso chamado é para as nações. E para aqui também, o DNA da nossa igreja, se a gente perder isso, a gente perde a nossa essência, porque nós nascemos assim. Mas a gente tem que olhar para aqueles que estão do nosso lado, que são perdidos também. Tá bom? Não vai dar tempo para as perguntas, então vocês podem fazer depois. Tá bom? Obrigada, pastora. Deus abençoe vocês. Obrigada a você, Roberta. Amém, queridos? Vocês lembram que na semana passada nós ministramos sobre orar para conhecer a vontade do Senhor.
Né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas o que está no coração de Deus é isso. É essa realidade que está no coração de Deus. E quando nós oramos, o Senhor compartilha conosco qual é a sua vontade e como a gente pode contribuir com essa vontade. E além só daquele pensamento limitado que a gente tem, né, de contribuir só financeiramente. Conhecendo qual é a vontade do Senhor, nós somos direcionados a como a gente pode contribuir para que essa vontade se cumpra, para que a vontade dele se estabeleça. Eu falei que às vezes a gente tem dificuldade, eu falei de mim especificamente, que às vezes vem um constrangimento do Espírito, que a gente tem dificuldade de orar por pessoas que não podem ler a Bíblia, não podem nem receber a Bíblia, sendo que a gente tem um monte de Bíblia e a gente tem que orar para Deus dar vontade de orar, de ler a Bíblia, porque a gente não tem vontade de ler a Bíblia. E tem tantas pessoas por aí que nem a Bíblia pode ter. Né? Então, que ouvir isso nos leve a cada dia mais a querer conhecer o coração de Deus, o que preocupa o coração de Deus e como a gente pode se envolver com essa realidade. Né? Não necessariamente indo, mas que a gente saia dessa zona, né, limitada de egoísmo particular, no sentido de que o meu problema, a minha condição, a minha dificuldade, sendo que o coração de Deus está pronto para se revelar para nós. E quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Amém? E de uma forma figurada, né? Talvez você está aí achando ruim porque tem que enfrentar barata, tem gente enfrentando cobra. Não é? Num sentido figurado, tá? Que às vezes é ruim para você achar uma barata na sua casa, mas tem gente que tem que brigar com cobra. E às vezes você está aí se desgastando para Deus te dar algo que você sonha, que você deseja, enquanto tem lugares que precisa de só alguém que roça o mato para o lugar ficar aparente. Não é? Tem lugar que precisa de alguém só que roce o mato, que o lugar já vai ficar lindo, maravilhoso. Né? Então, num sentido figurar, é uma realidade, né? Mas num sentido para a gente entender isso. Que a gente precisa aumentar o nosso nível de oração, no sentido que a gente tem que orar acima da nossa vontade, orar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, que compartilhar o coração, que Ele compartilhe o coração dele com a gente, é muito mais importante. E a gente se dedicar a cooperar para que essa vontade se cumpra. Eu acho que nunca em nenhum lugar a gente ouviu quem está no campo missionário falando que Deus fez superabundar aquilo que ele estava fazendo e sobrou dinheiro para ele ofertar. Né? Quem está no campo missionário teve condição de ofertar na vida de outra pessoa. Quando você vai num lugar que fala, o missionário que vai falar, e você já fica aí, vai pedir dinheiro no final. Né? Mas no final você ouviu que o dinheiro sobrou, ainda tem sobrando ainda no caixa. E o mais gratificante de tudo isso é que a gente faz parte de tudo isso, a gente tem cooperado com tudo isso. Né? E o que o Dario sempre fala aqui, quando Deus nos reuniu como Ninho das Águias, o projeto inicial de Deus para nós era nessa área, né, de ter uma escola ou na área da educação, de alguma forma, talvez isso o desenho não se formou ainda para nós na totalidade, mas a nossa primeira ação foi enviar a Roberta como primícia daquilo que Deus podia estar fazendo aqui. Em outro lugar, talvez a gente pudesse pensar, não, mas se ela é tão boa, né, no sentido de que faz tantas coisas, tem tantas habilidades de Deus, ela tinha que ficar aqui para fazer para nós. Né? Mas o que o Senhor nos orientou a fazer? Enviar ela como primícia. E aquilo que precisa se cumprir aqui, como Deus vai cumprir, a gente não sabe. Ou talvez era isso que Deus queria cumprir. Né? Então, saber qual é a vontade de Deus e cooperar com essa vontade é o mais importante. E é isso que o Senhor espera de nós. Então, é isso que o Espírito está nos ensinando. Nosso nível de oração precisa estar em outra dimensão. Não olhando para nós, não olhando para o que a gente quer, não olhando para o que a gente precisa. Que disso Deus cuida. Né? A gente se preocupa com balde, mas Deus está preocupado com muitas outras coisas. E quando eu me dedico a cuidar das coisas de Deus, Deus automaticamente cuida das minhas. Amém? Que isso nos estimule, né, a continuar acreditando na realidade do reino, na veracidade do reino, que ele pode mudar ambientes, mudar situações, mudar nações, e que nós podemos cooperar com isso. Amém? Que você continue orando para conhecer a vontade de Deus, a cooperar com essa vontade, da forma como o Senhor te inclinar a fazer, porque essa é a realidade do reino. Amém?